Pessoal, voltando então novamente ao dicionário, né? Eu queria deixar claro uma coisa, né? Eu estou fazendo um dicionário para tentar colocar a maior parte dos verbetes, né? Então, primeiro, eu não vou conseguir fazer isso. Então, queria deixar claro isso. Segundo, é sempre a minha interpretação. Eu até estou falando com outro grupo, né? Para que em alguns verbetes a gente possa construir eles juntos, né? Então, tipo assim, a gente faz alguns verbetes num dia e aí a gente discute esses verbetes, né? Para que tenha a maior parte de opiniões de anarquista, não há problema algum. Entendeu? Então, eu escrevi uma coisa e alguém acha outra coisa um pouco diferente. Meu, não há problema nenhum. Eu não quero ser o rei do anarquismo. Eu só quero demonstrar uma opinião e fazer um dicionário, que é um dos primeiros, assim, né? Os primeiros dicionários anarquistas. Eu lembro do Sebastião Ferri, tinha um dicionário lá. Isso no século XX, início do século XX, né? Então, é nesse sentido, né? Que eu acho que é importante. Então aí, passando da letra I para a letra J, eu tinha falado do Stirner, né, no individualismo, então eu pensei, né, até acompanhando um pouco o dicionário marxista, né, ele tem uma parte lá sobre jovens hegelianos. E a gente não pode esquecer que o Stirner era um jovem hegeliano. E é interessante, né, a diferença do Stirner para os outros. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: Marx, Bruno Bauer, que era outro jovem hegeliano, é, Arnold Ruge, que era outro jovem hegeliano, né? São vários estudantes. O que acontece? Eles vão tentar interpretar o Hegel, né, e fazer uma interpretação de esquerda. Por isso que eles são chamados de jovens hegelianos, livres em algum momento, e também hegelianos de esquerda. Né? E aí estava lá o Max Stirner. Ok? Inclusive, o Max não tem foto. Em várias fotos aí eu já vi colocarem o Rudolf Steiner, que é o cara que criou a escola Waldorf. Em várias fotos colocar, não é o Max Stirner, um senhor de óculos, é o Rudolf Steiner, que criou a escola Waldorf, apesar dele ser influenciado também pelo Max Stirner. Isso é interessante, mas ele tem uma pegada bastante, vamos dizer assim, religiosa, né? O Rudolf Steiner. E Waldorf porque é uma fábrica, chama Waldorf, é onde ele vai fazer essa experiência. Ok? Bem, mas voltando aqui aos jovens hegelianos. Então, o que acontece? Existe um período aí dos jovens hegelianos que eles vão ficar debatendo e nesse debate entra também o Max Stirner. Então, a gente podia começa lá com Hegel, obviamente, Fenomenologia do Espírito, ok? Que aí daria muito tempo aqui para discutir, um livro muito difícil, a teoria dele é muito difícil, mas vamos pegar os jovens hegelianos, né? O vídeo tem que ser curto. Aí vem a primeira resposta. A primeira resposta, vamos dizer assim, né? Vai ser do Ludwig Feuerbach, que é o livro Essência do Cristianismo, que basicamente ele vai dizer o quê? Né? Em linhas gerais, ó, pessoal. Ele vai dizer o seguinte: não é Deus que cria o homem, é o homem que cria Deus. E o homem cria Deus e ele fica se prostrando a esse Deus que ele criou. Por isso que o Feuerbach vai dizer o seguinte: o que é a teologia por Feuerbach? Teologia, estudo de Deus, não é nada mais, nada menos do que a antropologia, que é estudo do homem, por Feuerbach. Por quê? Porque o homem cria Deus à sua imagem e semelhança. Não Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Só que o Feuerbach vai dizer o seguinte: o homem cria Deus à sua imagem e semelhança, e o que ele faz? Ele se prostra. Tudo de pior é para ele, tudo de bom é para Deus. O que propõe o Max Stirner? Inverter essa lógica, está entendendo? É o homem que cria, por isso esse é o humanismo do Max Stirner. O humanismo. O homem como centro. Beleza? Aí vão vir aqueles que vão criticar o Feuerbach. Entre eles, pessoal, eu não vou falar de todos. O Marx faz a crítica ao Feuerbach, né, nas teses sobre Feuerbach, no livro A Ideologia Alemã. Se você pega o livro Ideologia Alemã, uma edição mais nova, né, inclusive, são várias, acho que 100, 100 e poucas páginas, que ele vai questionar o Feuerbach. Mas eles foram muito influenciados por Feuerbach. E depois quem? Max Stirner. Por isso que o nome do livro do Max Stirner é o único em sua propriedade, que foi traduzido único em sua propriedade. Por que é o único? Porque o Max Stirner vai questionar essa ideia de humanidade do Feuerbach, de coletivo, entendeu? Você me coloca na humanidade, nos trabalhadores, nos corintianos,
nos fascistas. Aí você me coloca no coletivo e fala que eu sou daquele coletivo, eu sou que nem o coletivo. É isso que está questionando. Como assim eu sou humano? Esse humanismo aí, você me colocou lá. É isso que o Maxine está questionando. Mas como assim? Quem disse que eu sou parecido com o que você está falando aí? Você me coloca lá num coletivo e fala que eu sou igual aquele coletivo, entendeu? Isso é muito comum, as pessoas vivem fazendo isso. Te colocando num coletivo. E você faz isso a todo momento. Os crentes, os católicos, os petistas, os comunistas. Você coloca a pessoa no coletivo e pimba nela, entendeu? Carimba ela. É isso que o Max Stirner está reclamando. Por isso que ele é contra essa ideia de humanismo. E aí ele vai propor o quê? A ideia do eu. Você entende? Por que a ideia do eu? Não existe esse humanismo, esse humano aí que você está falando. Cada um é um ser individual. E aí ele vai fazer a crítica ao Feuerbach a partir daí. Aí também faz a crítica ao Hegel. Então, o Max Stirner também entra nesse jovem hegeliano. Inclusive o Max Stirner, né? Ele também escreveu, junto com o Marx, em jornais. Eu não lembro se foi no Nova Gazeta Renana. Acho que ou a Gazeta Renana, teve o primeiro, e depois Nova Gazeta Renana. Um dos dois, ele escrevia junto. Inclusive, poucos sabem, mas esse livro aqui que o Plínio publicou, O Falso Princípio de Nossa Educação, é um texto desse jornal. Ele não publicou em livro, ele publicou em jornal, o Marx Stirner. Ok? Enfim, então, um dos principais jovens hegelianos era o Max Stirner. Então tinha lá Hegel, a crítica do Hegel parte de vários caras, Feuerbach, que não foi socialista, né? O Feuerbach só no final da vida dele vai entrar no Partido Social Democrata. Mas ele nunca teve essa ação política. Ele não deu aula na universidade, porque ele era declaradamente ateu, por causa desse livro ficou evidente isso, né? Depois veio aí vários. O, por exemplo, que eu estou falando Max Stirner, mas tem outros. Marx. Qual a crítica que o Marx faz ao Max Stirner? É só pegar a ideologia alemã. Ele tem quase 200 páginas atacando o Max Stirner. Que para ele, o Max Stirner pega essa ideia de eu e também projeta como se fosse um espírito, entendeu? O eu grandão, como se tivesse um eu grandão. Aí o Marx vai dizer, olha, você tentou tanto falar do eu que parece ser um eu espiritual. Então ele questiona isso, né? No Feuerbach, a ideia do Feuerbach é que ele acha que esse materialismo sabe, como se fosse mecanicista, porque o que é esse humano para o Feuerbach? Humano é uma coisa idealizada. O Marx fala, não, esse humano não é idealizado. Ah, o que é esse humano para o Marx? É ali, ó, classe operária, é o burguês. Ele pega o humano, vum, coloca aqui na Terra, né? Esse é o brilhantismo do Marx. Ele pega e joga para a Terra e fala, não, esse humano é concreto, ó, é um homem burguês. E ele vai estudar o trabalho, para entender essa alienação no trabalho. Essa alienação que vem do Hegel. Parte para o Feuerbach, o Marx trabalha aonde a alienação? Na questão das relações entre capitalistas e operários. Tá entendendo? Mas existiram outros, né? Como está dizendo aqui, ok? Cada um aí, então, dentro de uma linha do Hegel. Então é interessante como os marxistas colocaram jovens hegelianos, também a gente pode colocar jovens hegelianos. O Stirner era um jovem hegeliano, né? Que faz uma crítica também ao Feuerbach. E que recebeu uma crítica do Marx no livro A Ideologia Alemã. Que dei aqui, tipo, uma tentativa de explicar em linhas gerais a crítica que o Marx fez ao Max Stirner. Tudo bem então, pessoal? Então era isso, né? Um abraço a todos e todas.